Design Sense. Oferecimento Sebrae. Qualitasul, a beleza que vem da natureza. Elevato, sua casa, nossa causa. Vivar Sleep Center, a casa do colchão montado à mão. Enfrentar uma pandemia de nível global foi um desafio que jamais imaginaríamos encarar em pleno século XXI. Nos isolamos em nossas casas e refletimos sobre a importância do convívio social. A verdade é que mesmo antes dessa crise, já estávamos acostumados a passar grande parte do nosso tempo em espaços fechados. Em casa, no trabalho, na escola, em restaurantes, cinemas, academias, dentro do transporte. A nossa próxima equipe chama-se Simetril. Eu sou a Luana. Eu sou o Tomás e nós somos o Simetril. Eu falei Acho que errado, saiu. eu falei Simetril, vamos de novo. E nós somos o Simetril. Desde o início da graduação, curso de arquitetura então, eu trabalho em uma loja de móveis, que dali também surgiu um pouco desse gosto pela arquitetura. Reforçou, na verdade, porque desde pequeno eu já sabia que eu queria ser arquiteto. Tenho 28 anos, trabalho com arquitetura em Botucatu, interior de São Paulo. Sou bastante crítico, em geral. Sou observador, então acho que isso é uma característica já do arquiteto em si, mas de realmente ficar colocando, de certa forma, até julgando um pouco. Sim, acho que tem isso. E eu sou muito exigente, bastante chato, tanto com as minhas atividades quanto com quem está trabalhando comigo. Primeiro porque eu sempre busco o melhor. Eu me considero, assim, competitivo e busco, inclusive, participar quando tem oportunidades de diferentes desafios, concursos, para exercitar tanto a criatividade, como também chegar ao objetivo de, enfim, de vencer. Eu mereço estar aqui como todo arquiteto. Eu sou apaixonada por desafio, eu gosto de coisas novas. A ideia do desafio é muito legal. Considero uma pessoa competitiva, mas num bom sentido. Eu acho que eu tento usar essa competitividade para fazer bons trabalhos, bons projetos. Cada vez mais o design busca se conectar com as nossas necessidades. E cá entre nós, o que é mais importante que isso? O que pensar de uma mesa? Hoje em dia é um objeto considerado simples, não é? As mesas são a base central de qualquer cozinha ou reunião de família para almoços, jantares e confraternizações. Desde o terceiro milênio a.C., as refeições são feitas em mesas. Seu uso ganhou mais força com os povos árabes, que consideravam a mesa um aliado contra a gula, sendo que, na crença da época, agachadas, as pessoas comiam demais. Somente nos primeiros anos do século XX, encontra-se um desenvolvimento da mesa como elemento decorativo aplicado ao design. E agora tá na hora da gente conhecer quem é o mentor de vocês. Então vamos lá? Pode puxar. Graça Brenner. Eu acho que vocês vão ter um trabalho lindo pela frente. Eu sou Graça Brenner, arquiteta e urbanista. Desde 2011 eu comando o escritório Graça Brenner, arquitetura e design de interiores. A gente ficou muito feliz com a notícia que a Graça vai ser nossa mentora. Falei meu nome e do Tomás. Ele teve que sair para apresentar a banca do TCC para poder virar arquiteto também. Eu não conheço muito a Graça, sou de São Paulo, né? O Tomás conhece mais, ele me disse muito sobre o bom humor dela, falou bastante sobre isso. Trabalho também bastante com acompanhamento de obra. Eu sou aquela arquiteta que eu gosto de acompanhar cada detalhe do projeto, porque um projeto para mim ele é como se fosse um projeto que fosse meu. Eu acho que eu vou aprender muito mais com os mentorandos, né?
porque cada um tem uma bagagem diferente, tem uma vivência diferente. Isso é muito bacana, porque a gente aí vai trazer a nossa vivência e nós vamos compartilhar, né, conhecimentos. Eu pesquisei sobre o trabalho dela, ele me passou bastante coisa, a gente viu que ela pode acrescentar muito no nosso projeto, ela tem bastante referência, tem bastante nome, né? Então a gente tá bem animado. Eu sempre tenho que fazer o melhor. Em cada coisa que eu faço, enquanto eu não fizer o melhor, eu não sossego. Eu acredito que essa característica pro meu mentorando, né, quem eu vou mentorar, eu vou conseguir ajudar, porque nunca vai estar bom. A gente sempre pode ir além daquilo. A gente sempre pode superar, porque esse é o nosso papel. Quando a gente tá projetando, a gente tem que surpreender nossos clientes. Eu vou puxar um pouquinho, tá, gente? Eu vou puxar porque eu quero, assim, ó, que eles deem o melhor. Bom, a nossa ideia foi eu traduzir um pouco da essência da natureza brasileira, então a gente quis mostrar isso no nosso móvel, partiu dessa ideia. E depois começou a pensar na questão do design também. Então a gente trabalhou com conceito e com design. E no início a gente tinha essa ideia de fazer e de ousar muito mais, mas aí a gente começou a entender realmente o que era necessário, e aí começou a enxugar, diminuir esse móvel, que começou numa proporção muito maior, e foi alinhando as ideias. E o legal também é que a gente começou a trabalhar justamente cada um criando mobiliários diferentes, assim, sem conversar, para aí então juntar essas ideias, daí cada um com a sua proposta diferente, juntamos e aí começamos a refinar, que foi um processo muito legal, né, que a Graça até nos colocou dessa maneira, e funcionou super bem justamente porque talvez trabalhar, já que nós não nos conhecíamos, justamente iria restringir alguma coisa, nós talvez ficássemos bloqueados, mas trabalhar dessa maneira, com que cada um pode expor a sua ideia e depois ir refinando e juntando as ideias, funcionou super bem, então foi bem legal. Mas ainda fazendo dessa forma, ainda ele fazendo o dele, eu o meu, e depois a gente já tinha uma certa conexão, uma né? conexão, foi muito engraçado, foi bem legal. Eu até brinco, né, que realmente foi um desafio. O nome tem tudo a ver com o processo, né? Mas eu acho que a gente conseguiu aí superar os desafios, a gente conseguiu superar a distância e nós conseguimos ter um entrosamento muito legal, sabe? Apesar de sermos totalmente diferentes, eu tenho o meu estilo, o Tomás tem o dele, a Luana tem o dele, mas eu acho que foi um casamento perfeito. Então, por isso que o nome do grupo foi Simetrio. Por que Simetrio? Tiramos partido da simetria, que é aquilo tudo organizadinho, e criamos um símbolo do triângulo. Então, o Simetrio. Luana, Tomás e a mentora, nós criamos os três, né? Quando você entra no Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Acorde. Temos um convite para você dormir melhor. O seu colchão precisa ser personalizado para a sua saúde. Por isso, a Vivar é a primeira empresa do Brasil a montar todos os seus colchões à mão. E por que só a Vivar faz isso por você? Porque para nós, a sua saúde importa muito. Sinta-se convidado a dormir melhor. Enfim, depois de tanto trabalho, chegamos ao dia da apresentação para os nossos jurados. E a gente vai apresentar o móvel Nudos. Nós trazemos o painel conceitual, então, porque foi da onde surgiu toda a nossa proposta conceitual. E aí nós temos, então, a ideia do móvel que traz a brasilidade e também essa ideia da leveza. Traduzir a natureza brasileira. Então, a gente usou materiais como o compensado naval, né, a madeira e a rocha, de maneira natural, pura, né? Então, até por esse motivo, a gente escolheu o nome Nudos, que seria os elementos de maneira nua. De início, a gente começou com um projeto e a gente foi reduzindo ele para chegar no móvel
móvel bem compacto, que coubesse na casa de todo mundo, que fosse bem democrático, que o valor fosse bem acessível, né? Então a gente pensou muito nisso. Não ter uma cobertura, se usar o móvel natural, também pensando justamente nessa questão da sustentabilidade. A preocupação de estar em ambientes internos acolhedores e conectados com a natureza até pode parecer recente, mas o termo biofilia existe desde a década de 60. E a gente quis traduzir essas duas, conectar tanto a arte, tanto o design com a natureza. Essa foi a nossa proposta. Eles, desde o início, eles não queriam colocar materiais diferentes. Eles queriam trabalhar realmente com os materiais apropriados, com o compensado e a rocha. E criar um móvel que atendesse todos os objetivos do Design Sense, que são os pilares, né? A sustentabilidade, o móvel democrático. A gente já pensou nele pronto para venda, né? A rocha escolhida foi Monet Venato, por ela ter algumas nuances entre o bege e o ocre, o que deixa o móvel neutro, então ele pode ser usado em diversas decorações, diversos ambientes. A Graça também, por muitas vezes, deixou bem claro pra gente o que era viável, o que não era viável, porque a gente, quando começa a criar, não tem muito limite, né? Então ela ajudou a gente a colocar o pé no chão e que a Graça foi essencial em todos os momentos. Eles criaram o móvel, eu somente fiz a mentoria. Pra mim, assim, foi muito legal, assim, porque são ideias diferentes que tu tem que saber filtrar e saber conduzir, né? No dia que eu tive que falar sobre a minha mentora, eu disse que eu não conhecia. Eu não conheço muito a Graça. Agora eu conheço também, só tem coisas boas pra falar. Ai, que Foi coisa boa! Saber que o outro estaria ali também trouxe uma certa segurança, isso foi bem legal. Até a apresentação tava tudo ok. Chegou as perguntas, eu fiquei bem mais ansiosa. Sim. Queria começar pela apresentação de vocês, né? Foi muito boa, assim, queria parabenizar, vocês têm muita segurança, né? Vocês apresentam com segurança. Falando então de brasilidade, como nós estamos falando ali, de não ser tão orgânico assim, né, o móvel, como que vocês imaginaram em termos de mercado este produto chegando nas famílias brasileiras, né? Vocês pensaram nesse público-alvo? Como que foi, assim, esse desenvolvimento? Justamente essa ideia da montagem, que não exige muitas ferramentas, pensando, por exemplo, no próprio encaixe. Aí falando sobre a família justamente para isso, porque daí a família pode, por exemplo, montar junto. A gente tinha pensado numa proposta bem maior de início, a gente foi diminuindo até chegar nesse tamanho, até por isso a questão do assento, né, dele ter ficado tão compacto, a gente pensou nele maior, mas também a gente pensou nessa questão de algumas pessoas poderiam deixar até fora do apartamento, então não seria um lugar realmente para sentar, seria mais para essa asepsia, né, de sentar, trocar o sapato. E aí por isso também que as peças tem, a peça mais alta tem 1,5 m, né, que seria ali a parte de trás do cabideiro, mas justamente ser mais compacto para transporte, para chegada realmente no elevador, por exemplo, nesse sentido. Então, até por esse motivo que a gente deu essa compactada. Analisando o projeto, me surgiu uma dúvida em relação à viabilidade construtiva, né? Vocês fizeram uma observação que a chapa naval ela tem 1,8 centímetros de espessura, né? A rocha natural ela tem 2 centímetros de espessura. Eu gostaria de saber qual foi a solução que vocês encontraram para entregar esse assento pronto, né, na hora da montagem, como que esses dois minerais se unem para compor o objeto que vocês criaram. Eu tava lá torcendo e a cada pergunta dos jurados eu ficava mais nervosa que vocês. Sim. Né? Eu tinha vontade de eu ir lá. Ai, não, para aí que eu vou falar isso aí porque eles sabem isso. É que eles vá realmente nas ripas, mas não unificado. Mas eu acho que também uma coisa que nós conversamos, eu e a Luana, já que nós íamos apresentar, era justamente isso. Saber que o outro estaria ali também trouxe uma certa segurança. Isso foi bem legal, foi importante. E a Graça, lá do nosso lado também, observando, foi outra coisa que daí, de vez em quando, eu olhava pra Graça pra ver, tipo, a gente tá indo, como é que a gente tá indo. E eu lá, gente, eu tava assim, ó. Eu lá fazia assim, ó. Luana, Tomás, falem mais alto, falem mais alto. Vocês foram convidados para um desafio bem interessante, criar um móvel que é para atender uma necessidade que nós estamos tendo hoje. E criaram este objeto. Qual o futuro dele depois que a pandemia passar? Nós acreditamos que ele tenha potencial justamente para isso, para não servir apenas como essas funções essenciais desse momento, que provavelmente vai se permanecer, né? Mas também que se possa dar um uso posterior justamente nesse sentido, que ele não é um móvel somente funcional, mas que tem a questão da estética. Por que vocês amam o design? A minha primeira paixão foi a arquitetura em si.
E a partir disso foi me abrindo várias outras, descobrindo várias outras coisas que eu tinha aptidões. E obviamente a arquitetura tem muito a ver com o design em si. Eu acho que não é a gente quem escolhe, né? Parece que essa parte da arquitetura quem escolhe a gente. É uma coisa assim, a transformação, a criação, são coisas que eu sempre gostei muito. Eu vi algumas coisas de ergonomia que me parece que faltou um pouco mais, assim, de experimentação. Então, acho que seria cabível, assim, avaliar a questão do tamanho do assento. Um assento de apoio para a pessoa calçar um sapato e não para ela ficar muito tempo sentada ali, mas entendo a proposta. É que eu não consigo desassociar o conforto, né, da pessoa utilizar, uma vez que o design se propõe a solucionar problemas, né? Então esse é um problema que hoje, com a pandemia, a gente tem, o ingresso da casa. Acho que isso vocês atenderam muito bem. E eu, assim, ó, os dois, pra mim, foi que nem uma família, né? Com Parece certeza, que eu já foi. conheço eles Foi há demais. muito tempo, gente. A gente ficou com uma mentora que, nossa, é muito alto astral e coloca a gente pra cima e Não, vai e puxa, realmente. Isso E foi se eu muito pudesse, bom gente, também. se desse uma vaguinha pra mentor ir lá, tá? Se puder. Eu ia, tá? Mas eu acho, assim, ó, que estamos muito satisfeitos, né? Sim, Com muito. Valeu a certeza. pena? Com certeza, Acho demais. que sim, né? Com certeza. E aprendemos muito, viu, gente? Com certeza. A gente aprendeu Muito, muito, muito. Isso é o principal, né? Eu Uhum. acho que A toda troca de essa- experiência, né? Curiosidade, tá, gente? No dia aí da gravação, ele saiu mais cedo. A Luana ficou sozinha Sim. nesse dia porque ele precisava entregar o trabalho dele final de conclusão. E o resultado, gente, ele conseguiu. Conseguiu. Então aí já tem uma conquista, verdade. né? Nós somos profissionais, somos colegas. E esse respeito e esse carinho a gente vai levar pro resto da vida. Com certeza. Vocês conheceram a equipe Simetril. Fiquem ligados e até a próxima! Design Sense. Oferecimento Sebrae. Qualitasul. A beleza que vem da natureza. Elevato. Sua casa, nossa causa. Vivar Sleep Center. A casa do colchão montado à mão.